Boa tarde a todos. Eu me chamo Carolina, estou na gestão local da UBS Estrela do Sul desde abril de 2019 e a UBS Estrela do Sul é uma unidade de modelo tradicional, né? Ela não se aplica, né, como as unidades de estratégia de saúde da família. Então, é um modelo um pouco diferenciado dos outros que vão apresentar hoje. É uma equipe formada por quatro equipes, né? A UBS tem 4 equipes, e hoje, né, a gente tem uma população estimada de aproximadamente 23 mil pessoas, né? Então, eu acho que vai ter bastante coisa aqui para falar, são várias equipes e várias situações, mas a gente tem enfrentado vários desafios e a gente tem feito o possível para tentar absorver o máximo possível de demandas e poder oferecer para a nossa população uma boa, bastante oferta, né, dos nossos serviços. Estou bastante nervosa, mas vamos lá. Oi? Então, o enfermeiro Igor, né, ele vai ajudar eu também, porque eu falei para ele, me ajuda, Igor. Quero agradecer também a Gil Cleide, que é a nossa enfermeira também, que veio hoje para apoiar a unidade, e agradecer o apoio, né, e principalmente da Silvana, que o tempo inteiro ficou ao meu lado, né, me dando força, o pessoal lá da unidade também, o apoio do distrito, o pessoal dos programas, né, que também foi bastante importante na formação do nosso seminário. Bom, aqui a foto da nossa equipe, né? É até difícil a gente fazer essa reunião, ainda mais agora, né? Que estava todo mundo bastante preocupado com a situação, né? De aglomerar, mas a gente estava até com saudade, né? Foi bacana, a gente conseguiu reunir todo mundo lá na unidade para poder fazer. E aqui estão os nossos agentes comunitários, né, os enfermeiros, a assistente social e eu. Aqui é a parte da equipe interna, né, que é os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os nossos administrativos. Ali atrás também está o supervisor de endemias, que faz integração com a unidade. E ali só está aparecendo um clínico geral, que é difícil também a gente poder reunir todos, né, porque uma equipe trabalha de manhã e a outra à tarde. A ficha técnica da unidade, o horário, ele já está em horário estendido, no horário de almoço, né, a gente não conseguiu alterar para poder apresentar, então no Kinese ele ainda aparece assim, mas a gente já está atendendo no horário de almoço, das 7 às 17, né, sem intervalo. Aqui é a composição da equipe, eu coloquei no slide explicativo, porque as outras apresentações falam do médico como integrante da equipe e a UBS não se aplica. Na situação também, técnico de enfermagem também não tem vínculo com a equipe, né? Então, hoje a gente tem a lotação de 5 clínicos gerais, 3 que atendem no período matutino e 2 no vespertino. Um ginecologista, um pediatra, uma dentista, uma SB, 4 enfermeiros, um farmacêutico, 3 assistentes de serviço de saúde, um assistente social, um administrativo. Hoje a gente conta com o apoio do NASF, né, que tem um psicólogo, um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta e uma pediatra. E uma equipe de 42 agentes comunitários de saúde e 5 agentes de endemias que fazem a integração, né, com a unidade. Aqui é o nome, né, dos integrantes, né, só não vou ficar passando, porque senão o tempo não vai ser o suficiente. E aqui é o mapa da área de abrangência, né. Hoje, pela população do IBGE, e aqui a gente vê, né, um desenho do que a gente tem de população estimada pelo IBGE e o que a gente já tem inserido no ESUS enquanto registro, né, de cadastros, né? Hoje a gente está fazendo uma força-tarefa, os agentes comunitários estão bastante integrados
estão todos também bastante empenhados em fazer o cadastro dessas equipes, dessa população. Porém, a gente tem uma pequena dificuldade, porque a unidade, agora que passou por um processo de ampliação, então a gente não conseguiu ofertar esse espaço e esse local para que eles pudessem fazer essa inserção de dados no sistema. E aqui, né, a nossa população, hoje a gente já tem 13.266 pessoas cadastradas, corresponde a 57% da população que a gente estima, e a gente tem um número muito baixo de pessoas que possuem plano de saúde. Então, grande parte dessa população procura mesmo a unidade para poder fazer, para poder ter acesso à saúde, né? Então, hoje na equipe de 38, a gente tem 2.716 pessoas cadastradas, a equipe 37 com 3.042 pessoas, e a equipe 51 com 4.852 pessoas. Todas têm registros no ESUS. E a equipe 156, que é do enfermeiro Igor, com 2.666 pessoas cadastradas. A gente traz um carteirômetro, né, da unidade que não apresenta os dados que a gente esperava, né? A UBS, apesar de a gente ouvir, né? A gente escuta, né, até os profissionais falando, né, prepara o material que a gente vai fazer a lavagem de ouvido. E a gente verifica que realmente, né, como a gente citou no início, né, os profissionais às vezes realizam os procedimentos e não inserem direito no sistema e acabam não comprovando que é realizado na unidade. Mas algumas situações realmente é falta de inserir de forma adequada no sistema. E digo que a gente realmente não insere na unidade, ainda que tenha, né, o profissional que é ginecologista, a gente ainda não tem a gente não oferta ainda esse serviço para a população. Aqui a gente traz um desenho, né, do CISREG, devido ao número grande, né, de pessoas que fazem parte da área de abrangência, então é grande, né, o número de solicitações que são realizadas, né, o tempo inteiro. A gente faz, né, hoje um serviço também junto com o agente comunitário, né, para tentar diminuir esse número de absenteísmo, né, pede que o agente entre em contato, faça a busca para que a gente possa diminuir esses números, porém, ainda é um processo que a gente está em andamento e espero que no futuro os próximos números venham a ser pouco mais positivos. Temos 12 solicitantes, né, que são os servidores, um coordenador, que no caso é eu, e um médico regulador. O número que a gente mais verificou de solicitação, né, para a especialidade é oftalmologia, seguido de ortopedia, dermatologia, cardiologia e cirurgia geral. A gente sabe que a oftalmologia foi uma especialidade que foi toda reinserida, né, então deve ser esse fato que ocasionou esse número alto aí de solicitações que estavam nos sistemas. E o número de tempo, né, alto também de agendamento. E os exames, né, que a gente fez a busca e verificou que a maior solicitação é de ultrassonografia transvaginal, seguido de radiografia, mamografia e ultrassonografia das mamas. O CISREG de odontologia, né, iniciou esse ano, ainda não tem a adesão, né, principalmente da nossa dentista, porque a gente passou por uma fase de reforma, né, eles não estão, a equipe de dentista não está atendendo na unidade, e foi durante esse período que iniciou, né, essa inserção de odontólogos também no CISREG. Né, mas a gente fez a busca, tem alguns pacientes, né, para consulta em pacientes com necessidades especiais para odontologia, prótese dentária, e a total dupla e a total maxilar, que ainda não tem os dados disponíveis de quanto tempo que está demorando.
E as ouvidorias, né, a gente tem um grande número de ouvidoria devido ao número de atendimentos que são muito altos da unidade, né? Em 2019, a gente verifica que tem 104 ouvidorias. Todas as ouvidorias a gente faz o possível para responder, né, de acordo com a necessidade, até porque é solicitado, né, que essas ouvidorias sejam acompanhadas. E aqui um desenho, né, de como que, do que é feito, do que eles mais reclamam dentro da unidade, né? A gente verifica que algumas situações realmente são de poder local mesmo, que poderia estar sendo melhorada, e algumas que a gente necessita que tenha um acompanhamento da gestão para que a gente possa ofertar para a população. Essa é a situação de 2019. Aqui a gente vai para as reuniões de conselho local, né? A gente tem um conselho muito atuante, né? A gente até quer aqui ressaltar, né, o papel do conselho local e parabenizar até os nossos conselheiros da unidade, né? Às vezes a gente sente um pouco de invasão, mas a gente verifica que realmente é para melhoria, né, do processo de trabalho dentro da unidade, né? Até o mês 3 a gente tinha todos os meses certinho, dentro das datas previstas, as reuniões, né? A partir de março, que foi quando iniciou a pandemia, a gente deu uma pausa, né? E aí, a partir do mês 7, a gente voltou, né, com as nossas reuniões de conselho local. No mês 7, a gente teve essa reunião, que foi com representantes da CRAB, a nossa diretora, né, que é a Elivane, e a gente fez a reunião para iniciada no processo de ampliação da unidade básica de saúde. E aí, os meses, a gente foi fazendo menos reuniões, mas todos os meses a gente faz, a gente até não colocou ali, mas agora no mês 11 também a gente teve uma reunião, né, com a presença do NASF, e o Conselho Local sempre se reúne, né, para colocar as necessidades da unidade, né. Em 2019, né, a gente vê que tem mesmo que realmente são realizados todos os meses a reunião. Às vezes a gente estava com um número baixo de servidores para realizar, mas mesmo assim, alguns participantes queriam estar ali, né? Em dezembro foi quando a gente voltou a atender até às 17 horas, a gente fez uma reunião extraordinária com o Conselho Local, os trabalhadores e alguns usuários, para que fosse tratado dessa situação. E aí aqui a gente ressalta, né, em 2020, infelizmente, foram interrompidas, né, a partir de março, as realizações das ações, né, mas a gente tinha um grande vínculo, né, com a nossa população, e cada equipe tinha um momento, né, de fazer essas ações. Algumas eram intersetoriais, mas às sextas-feiras a gente tinha todas as sextas-feiras a reunião, né, com a equipe 38 da equipe da enfermeira de Eucleide para a realização dos hiperdias. Avaliação dos óbitos infantis, né? A gente traz aqui os números. Em 2020 a gente, quer dizer, ainda está em andamento e tem um número expressivo, né? Que 4 foi no primeiro semestre, número de óbito fetal e número de óbito infantil, que também é um número que a gente se preocupa, né? E os casos de óbitos fetais infantis que são discutidos, que a gente leva para avaliação nas reuniões com a equipe. Muitas vezes a gente não reúne com a equipe inteira, justamente pela questão de ser uma equipe muito numerosa, mas cada profissional, quando recebe, né, o
o documento para poder fazer essa busca, a gente tenta, né, entender a situação e acaba fazendo a discussão desses casos. Então, todos os casos são discutidos entre as equipes. Aqui a gente traz um desenho, né, da situação de atendimento em domicílio, né? A gente verifica que a gente tem uma adesão que a gente gostaria que fosse maior, né? Uma situação que é importante a gente trazer, porque a gente precisa também resgatar essas situações e buscar melhorar esses números. Quando a gente fala de profissional de nível médio, a gente pode pensar que o quê? Que é o técnico de enfermagem, igual eu falei, ele não é vinculado à equipe, né? E geralmente a visita é feita pelo profissional de nível superior, né? E aqui em 2020, quando a gente coloca ali que não se aplica a situação de visita domiciliar pelo serviço social, é porque a gente ficou desde setembro do ano passado sem um profissional lotado. A gente recebeu uma agora há 2 meses atrás. Então, por isso que ainda não apareciam esses números para a gente. E a gente vê que o profissional médico também tem um baixo número de visita, justamente por a gente também não fazer parte, né, de uma unidade de atenção de estratégia da família. E o odontólogo, que assim, ele realiza essas visitas, mas mediante a solicitação da equipe quando há necessidade, que também não é agendado como nas outras unidades de estratégia de saúde da família. Os testes rápidos, né, que são realizados na unidade. Em 2019, a gente não teve números de necessidade para realizar o T2, né, que no caso é o teste para comprovação de HIV positivo. Foram realizados 157, no segundo semestre de 2019, 194, e no primeiro semestre de 2020, 85 testes rápidos. Oi, o que eu fiz? Vamos ver. Sim. E os casos, né, de sífilis gestacional que foram notificados, né, a gente vê um declínio em 2019 e a gente verifica que em 2018 em 2020 os números começam a subir novamente, né? Todos os casos que são notificados na unidade são iniciados imediatamente o tratamento, né, pela equipe de saúde. E sífilis congênita que a gente passa no primeiro semestre de 2020 sem nenhum caso. Doenças transmissíveis, né, no caso a tuberculose, a gente teve 7 casos, né, e 3 curas, porque a gente, esses outros 4 casos, né, acabam abandonando o tratamento e a gente faz o papel de busca, procura, né, essas pessoas, mas a gente ainda assim ainda tem esse número baixo de percentual, que é um caso que a gente precisa também buscar melhorar. Abandono de tratamento, né, que no caso foram 4 casos, e os outros dados, né? Proporção de contatos examinados, de 14 a gente fez 3 exames. Como? E as pessoas com vulnerabilidade que a gente achou importante destacar são as 2 pessoas da equipe até da 38, que é um que é detento, que a gente geralmente perde um pouco o acesso, né? Uma paciente que é psiquiatra, que é difícil adesão ao tratamento. As doenças transmissíveis, que são hanseníase, e a gente teve um paciente em 2019, mas ele iniciou o tratamento em 2019, e ainda está para terminar em novembro de 2020. Então, por isso que a gente colocou que ainda não teve nenhuma cura, né? Porque a gente está aguardando o término desse tratamento. Bolsa Família, a gente tem nesse primeiro semestre tem um número bem baixo de acompanhamento,
mas os outros anos a gente consegue alcançar 75%, 80% de acompanhamento desses profissionais, dessas pessoas, desculpa. E aqui a gente inicia a apresentação das equipes da unidade, tá? Boa tarde, eu sou o enfermeiro Igor, responsável pela equipe 156. A gente vai fazer um breve apanhado aqui das equipes que a gente tem na unidade, das 4 equipes. Esse é o mapa da nossa área. Ela é composta por 10 agentes comunitários. A gente tem apoio também do agente de endemias da Laura. Uma população de 2.666 pessoas, dessas das quais a gente vai ter 13 crianças de 0 a 1 ano e 64 crianças de 1 a 2 anos. Nós temos atualmente, até o primeiro semestre, 6 gestantes acompanhadas. Desculpa, vocês têm quantos agentes no total? 10 agentes. Nessa equipe. Não. São 42 agentes comunitários de saúde lotados na unidade, né? A população maior de 60 anos são 566 pessoas e adolescentes 334. De modo geral, 21% de toda a nossa população na equipe, naquela área de abrangência, são para idosos. Nós temos uma média de 90% da nossa estimativa já dos pacientes hipertensos cadastrados. Nós estamos nessa busca ainda de melhorar esses indicadores. 96% dos pacientes diabéticos que foram estimados para a nossa área, já com cobertura, já acompanhados pela unidade. Nós temos um bom indicador ainda, com algumas melhoras para ser feito, da proporção das gestantes. Nós temos 70% das gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal. Nós temos 80% das nossas gestantes acompanhadas até com o início do pré-natal até a 12ª semana. Nós temos uma questão agora, que é a indicação para as maternidades, que está suspensa em alguns serviços, mas a gente ainda passa as orientações, passa o aconselhamento das necessidades e dos motivos dela procurarem a unidade. E as que são acompanhadas com alto risco também com cobertura total. Essa é a equipe 38 da enfermeira Gilgleide, a área de abrangência. Ela possui 11 agentes comunitários de saúde e os agentes de endemia. A população dela é de 2.706 pessoas, com crianças menores de 1 ano, 21 crianças, crianças até 2 anos, 37 e 3 gestantes. População de adolescentes, 332 pessoas e com mais de 60 anos, de 845. Ou seja, 31% de toda a população dela é com pessoas idosas. Das pessoas cadastradas, ela tem uma cobertura até maior da nossa estimativa, que era de 559 pessoas com hipertensão, ela possui 601, e de diabetes também. A estimativa era que tivesse, pelo Vigitel, 169 pessoas, ela tem 194. Só um pouquinho. Aqui, Silvana, que eu falo, que como vocês fazem percentual em cima do cadastrado, por isso que dá um número estimado de violência menor. Porque ela está com 2.700 e poucos cadastrados, mas na verdade ela deveria ter muito mais cadastrados. Então, se você se você aplica o percentual do vídeo dela em cima do cadastrado, você vai ter um número que aí parece que você tem mais de 100% do número, porque você não entendeu? Mas mesmo isso vê que mesmo assim, Ana, a maioria das equipes ainda o cadastrado, o estimado é maior do que o cadastrado. Esse é um dos poucos casos, né? Para você ver como como tem hipertenso, sem diagnóstico, sem acompanhamento. E o quanto, se a gente voltar lá no boletim que nós fizemos no final do primeiro semestre, início do segundo, a gente vê que a mortalidade por doenças evitáveis, como diabetes, neoplasias, do aparelho respiratório e circulatório, elas estão crescendo a cada ano em Campo Grande nos últimos 10 anos. Não tem nenhum indício de queda, aumenta cada vez mais. Então, por isso que quando eu falei, vocês falaram que a gente não tem a população não tem por equipe. Então, olha só, como vocês têm 23.069, uma estimativa de 23.069 pessoas, você tem que pegar esses 23.069, aí aplicar os 24% de acordo com a faixa etária, 24.000%, aí você vai ter. Daí pega 70% desse, que você já não consegue separar a orientação do cálculo é essa. Isso. Por exemplo, tu pega 5.000 pessoas e pega 70% dessas 5.000. Daí faz 24 por 6, 24,5 ou 13,7,4. E aí, por isso que ela aparece dessa forma. Então, quando
cadastrados. É porque o cálculo foi feito em cima do cadastrado. Do que já está cadastrado. Mas você tem muito mais A hipertensão cadastrar. do que 559. Ainda falta cadastrar. Com certeza. Eu não participei dessa, eu não tinha escutado. Eu não estou conseguindo ouvir os outros, porque eu estou tendo que dar assessoria para os que ainda vão apresentar, talvez seja isso. Então, Mas para o próximo semana. o pessoal do apoio, porque aí vocês falam, não, Ana, que a Betina pediu para fazer em cima do cadastrado. Só que se a gente tivesse a nossa população realmente cadastrada, não 100%, mas chegando a 95% ou 90%, eu teria um cálculo super aproximado de prevalência quanto de hipertensão. Mas como aqui eu tenho 50% só cadastrado, então aqui não reflete realmente a realidade. Por isso que aparece esse percentual. Precisa ficar muito atento, né? Porque senão dá uma falsa sensação de que vocês têm muito mais hipertensão diabética e não, que está tudo ok e não está. Na verdade, vocês ainda têm uma população de hipertensão diabética ou não Está subestimada, né? ou não acompanhados, ou ainda não cadastrados, que sabem a sua condição de hipertensão, mas que ainda não estão cadastrados. Ana, nós fizemos a estimativa do GEL em cima do percentual de territorialização por equipe da ano passado, em novembro, nós fizemos a territorialização aqui. Então, nós fizemos um levantamento das áreas. Então, esse cálculo, a minha unidade, nós fizemos em cima daquela população por áreas. Então, mesmo, nós não fizemos o cálculo em cima dos cadastrados. Nós fizemos uma estimativa em cima da população. Nós fizemos esse cálculo. E é isso que eu venho falando, que assim, eu venho falando, porque eu percebo que as pessoas têm essa sensação. Olha, eu tenho 90% de cadastrado, não tem. Porque a grande maioria, salvo algumas unidades que já apresentaram, que conseguem ter um cadastro acima de 90% da população, a grande maioria está oscilando entre 50% e 60%. Então, na verdade, não é esse percentual. O número de cadastrados está ok, absurdo, é 559. Mas o percentual, como ele está sendo feito em cima dos cadastrados, não é o real. É isso que eu queria dizer para vocês. Então, aí no Estrela do Sul ainda tem um grande percentual de hipertensos e diabéticos, ou não diagnosticados, quer dizer, nem sabem a sua condição de hipertensão, ou que são diagnosticados, sabem que são hipertensos, mas ainda não estão cadastrados. Então, por isso que ainda não entra nos dados. Tá? Era isso que eu queria que a gente lembrasse, porque senão dá essa falsa sensação de que tem toda a população diabética cadastrada e não tem. Tá? E daí, se a gente for fazer uma análise crítica, além disso, a questão da atividade física e o bem incipiente na maioria, todos esses movimentos que podem amenizar essas questões ainda precisam ser. Isso é um exercício diário, né? A gente faz isso a cada gabinete na secretaria, que a gente faz essa compra na Câmara Municipal. Mas a gente sabe que ainda a primeira causa de morte são as cardiovasculares, decorrentes realmente da hipertensão. A gente vê as nossas nefropatias, as retinopatias diabéticas, nefropatias, as amputações de membro, né, principalmente de membro inferior. Com certeza também é decorrente da não avaliação do pré-diabetes do paciente, de identificar as neuropatias precocemente para evitar as amputações. Então, a gente está aqui hoje justamente para fazer isso, texturizar, né? É verdade. E, na verdade, a gente lança a mão de estratégias. A gente lança a mão de estratégias para a gente conseguir se organizar enquanto equipe, enquanto unidade. Se eu pegar, por exemplo, essa equipe, né, que é a equipe 38, se eu pegar, por exemplo, 169 diabéticos que eu tenho cadastrados, se eu dividir 169 por 11 meses ou por 10, considerando que eu tenho férias e outras questões, são, em média, 16 pacientes, 17 pacientes por mês que eu posso avaliar o pé. E aí eu consigo avaliar 100% dos pés dos diabéticos do meu território. Então, isso é uma questão de organização. Então, de como a equipe vai se organizar
com o número de hipertensos, peguei o exemplo do diabetes, a gente poderia usar muitos outros exemplos, de como a gente vai se organizar para realmente conseguir alcançar. A gente acaba falando muito em meta, mas na verdade eu consegui avaliar esse diabetes, consegui avaliar esse pré-diabético e prevenir precocemente uma neuropatia que vai levar ao rim que está falindo, ao olho, que daqui a uns dias é uma retinopatia diabética, e a uma amputação, que é o que a gente gostaria de prevenir. Então, é nesse sentido que a gente está aqui hoje, para ter esse olhar, para poder lançar mãos de estratégias, para a gente, enquanto unidade, poder se organizar para conseguir fazer essas avaliações que são necessárias e que são colocadas pelo Ministério da Saúde, para que a gente, enquanto estratégia de saúde da família, consiga alcançar essa assistência de qualidade do paciente e ter 85% de resolutividade, diminuir as internações por causas primárias, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe que são os fatores decorrentes de uma boa assistência na atenção primária. Desculpa. Não, sem problemas. Se a gente conseguiria fazer esse seminário no Rio Grande Com certeza. não é? Bom, retomando, não, sem problemas. A equipe 38 possui 70% de pelo menos as suas gestantes acompanhadas com 6 consultas e 80% delas iniciando até a 12ª semana de gestação. Essa equipe 51, a área de abrangência dela, essa... Outra coisa que eu ia falar, sim. Mas é uma coisa bem rápida. Eu ia falar para vocês, não sei, eu acho que fica muito mais afetivo, eu não sei se estou achando uma palavra, para a gente dar um nome à equipe. A gente trabalha com uma equipe 38, 51, ou então, quando a gente começou, quando era CESFAX, que a gente dava cor, né? Então, a equipe azul, a equipe vermelha. Então, você chega para a equipe azul e a equipe vermelha. Então, quando você chega, por exemplo, em algumas unidades, principalmente as do laboratório de inovação, que a equipe tem nome, sabe? Que a equipe chama Arara Azul, ou tem um nome que a equipe deu, sei lá, a gente sente uma familiaridade com aquilo, a gente sente isso mesmo, da identidade para a equipe, né? Então, se vocês puderem começar a nominar suas equipes, eu acho que é isso mesmo, é dar identidade para a equipe, vocês terem esse sentimento de pertencimento. Igual o paciente, né? O paciente da hemodiálise, o paciente da cistite, o paciente da cólica renal. Então, quando aquele paciente é o seu João, né? É a dona Joana, então, assim, você tem mais, parece que identidade, vínculo com aquela pessoa, do que puramente uma patologia que está ali. Então, eu tenho sugerido nos seminários que vocês deem nomes para suas equipes, o nome que a equipe entender que deva ter. É legal mesmo que a própria equipe... Sim, eu acho que isso é da equipe. A equipe que tem que se sentir confortável junto com seus agentes, com a enfermagem, com o seu médico, com todo mundo. Eu sei que é uma unidade básica tradicional, mas vocês darem um nome para a equipe é bem bacana. Tá? Eu acho que dá essa identidade. Ok. Essa é a maior equipe que a gente tem. Ela vai ter 15 agentes. 15 claros, você está sem agentes lotados. A população dela é de 4.852 pessoas, com 55 crianças menores de 1 ano e 132 crianças até 2 anos, 17 gestantes. Pela BSU, tá? Porque é uma unidade que eu estou vendo bastante cadastro de crianças de 0 a 1 ano. Eu tenho unidade que vem aqui com 4 crianças de 0 a 1 ano, 6 crianças. Você acha que uma equipe de 4.000 pessoas vai ter 4 crianças de 0 a 1 ano? Não tem. Então, estamos de parabéns, a gente vê que o cadastro, mesmo estando aqui, mas a gente consegue visualizar que está sendo efetivamente não só o responsável pela família, mas todos os membros dela. A população de idosos corresponde a 14% da população, sendo 73% ainda adultos ativos. A de população cadastrada com base nos que já estão cadastrados são 207 diabéticos, 90% da equipe cadastrada, da estimativa que foi feita, e 570 dos hipertensos. Do pré-natal, ela mantém a mesma média, que 70% delas realizadas pelo menos 6 consultas,
com 80% até a 12ª semana. E a equipe 37. Ela vai possuir os 9 agentes de saúde dessa área, uma população de 3.057 pessoas, com 39 crianças até 1 ano e crianças até 2 anos, 94. São 10 gestantes cadastradas. A população com mais de 60 anos corresponde a 383 pessoas, que é 12% da população total cadastrada até o momento. A população com base na nossa estimativa são de 333 pacientes hipertensos, 65% dos que estão cadastrados, e 99 dos pacientes com diabetes, 65% da nossa estimativa total. Nós tivemos no primeiro semestre 35% das gestantes realizado pelo menos 6 consultas de pré-natal e pelo menos 50% delas iniciaram até a 12ª semana. Essa é a nossa equipe de apoio do NASF, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, pediatra e psicólogo. Esse é o calendário que a gente tem das reuniões. Na segunda, reunião com a UBS. Na terça, na quarta e na quinta são os atendimentos, com a quarta-feira sendo realizada as visitas domiciliares para a equipe, a cada 15 dias. Carol? Então, a gente quer hoje também, né, ressaltar a importância, né, e também o ganho que a unidade teve, né, com a aquisição, né, pela gestão do NASF, né, iniciado, mas assim, a gente já teve um bom feedback da população com relação a esses atendimentos que foram iniciados na unidade, né? A equipe também está bastante feliz, né, com a entrada do NASF na unidade, né? Porque eu venho de uma unidade que era a Unidade de Saúde da Família e a gente tinha um belo trabalho realizado pelo NASF em conjunto com a unidade e a gente sabe que a gente está ganhando muito com a entrada deles na unidade. Os indicadores, né, de produção, 2020, igual a gente falou, tem um número mais baixo, mas a gente verifica também que houve uma procura menor, né, por conta depois de março, né, e está voltando gradativamente, né, como a gente está colocando aí primeiro semestre, os números ainda indicam um baixo percentual, né. Consulta de enfermagem a gestante de risco habitual, 137, consulta médica a gestante de risco habitual, 249, consulta de odontologia, 59, puerpério, 5, que é um número bem baixinho, né, considerando que as gestantes são bastante no nosso território, e a visita domiciliar, que a gente está realmente deixando muito a desejar, e que os próximos números sejam mais satisfatórios. E os atendimentos a idosos, né, no primeiro semestre tem um número que parece que é bastante expressivo, mas considerando a nossa população que a gente acabou de apresentar, também precisa ser revisado, né, ter uma conversa com a equipe, verificar o que a gente pode fazer, né. Abril, se eu não me engano, teve um número assim tão pequeno que a gente até assustou, mas justamente porque os idosos também estavam com medo de sair, a gente também estava, né, pedindo para não sair de casa, então a gente verifica que os números são baixos, mas porque a procura também foi baixa, né? E com relação à hipertensão e diabéticos, consulta de enfermagem e hipertensão 16, consulta de enfermagem em diabetes 43, consulta médica em hipertensão 635, consulta médica em diabetes 394. Os números a gente se preocupa porque a gente entende que uma unidade também pode, né, e deve, né, que essas consultas sejam compartilhadas. Se o número alto tem de consultas médicas, né, interessante seria que os de enfermagem também pudessem estar equiparados a isso, mas a gente vai buscar trazer essa vinculação entre as consultas. Saúde da criança, a
a gente vê que o número é bem baixinho. Quando a gente vê consulta médica, a gente vê um número bastante alto, porque a gente possui o pediatra na unidade, então, geralmente, a mãe quer ser consultada pelo pediatra, ainda que a gente oferte, né, essas consultas com os outros profissionais, elas querem que o atendimento seja realizado pelo médico, que é o pediatra. A consulta médica de atenção básica também, né, das crianças de 0 a 4 anos, devido ao pediatra, né, atendendo a unidade, também tem um número bom. E a realização do teste dos fezinhos, que com certeza esse número não corresponde aos nossos números, a gente tem um grande número de atendimentos, praticamente diário, para essas mãezinhas que vêm com seus filhos para fazer o teste do pezinho. Solicitei à equipe que realizassem todos a sua inscrição no curso que está sendo ofertado, para que a gente faça a inserção correta desses procedimentos, né? Consulta farmacêutica, a farmacêutica ainda não aderiu à consulta. As gestantes, né, que a gente dividiu pelos números, pelo ano. Aqui a gente traz os números do Previne Brasil, né? Consegue alcançar uma boa meta, né, dos atendimentos para pré-natal, para a proporção de gestante para exames de HIV e sífilis. Os exames de gestante com atendimento odontológico estão bem baixos, a gente vai fazer, né, tentar entrar em contato, verificar com a equipe o que a gente pode fazer para que essa gestante seja atendida em sua totalidade. A cobertura de exame citopatológico, que eu acredito que também não corresponde aos números, que a gente também tem uma grande execução desses exames na unidade. Verifica que a cobertura vacinal de crianças até 1 ano com 3 doses das vacinas em 2019 tem primeiro quadrimestre com esse valor, segundo quadrimestre que está iniciando, que a gente também já está fazendo uma boa adesão da população, e os números de hemoglobina glicada, que a gente buscou alguns na base de dados, mas alguns não estavam disponíveis, né? Então, não corresponde ainda aos números reais. Você vê, Carolina, que é Opa! Você vê que lá nas outras telas, a hemoglobina glicada sua está zerada, né? E aí você tem alguns números. Uhum. Esses slides vocês fizeram com dados do e-gestor. Eu acredito que ali você somou. Isso, da unidade, da produção da unidade. Okay. Que ele dá por proporção. Então, ele dá por equipe. A gente vai ter que rever para você, porque daí ele não vai. Se você somar, ele não vai acontecer com o que porque assim, igual a gente também colocou, né? Que a gente colocou lá quantas crianças tem na nossa unidade, igual a gente falou, cadastrado, que algumas ainda não estão cadastradas. Porém, a unidade também não consegue responder com certeza todos esses dados por conta de que é a unidade que atende todas as regiões de Campo Grande. Né? São dados que vocês não conseguem puxar, porque hoje o Ministério ele libera por essa plataforma. Algumas. E aí a gente libera para que o distrito, a gente liberou para os apoiadores para que vocês pudessem ter acesso. A gente sabe que tem a dificuldade de extrair principalmente da hemoglobina glicada, por isso que ele vem zerado, né? E a cobertura vacinal, ele dá do município, ele dá em porcentagem, ele dá por dose, então por isso que eu achei estranho. A gente não está em nenhum dos parâmetros hoje, a gente não tem nenhuma unidade com parâmetro acima de 40, a nossa média é toda 40%. Então, acho que você deve ter feito somatório. Inclusive a Silvana entrou em contato e falou: Carolina, você extraiu por equipes ou você extraiu da unidade? Na verdade, peguei os dados da unidade para formular o slide. A gente teve essa dificuldade, por isso que ele está trazendo um pouquinho. E, assim, nós temos a opção, todos os apoiadores, se eles quisessem mostrar aquilo que eles tinham de dados, que eles extraíram e comparar com o que tinha no e-gestor, aquele outro método de cálculo e tal, não teria problema. Mas
daí a gente teve essa questãozinha aí, que depois, inclusive, a gente vai ajustar e mandar para vocês e colocar tanto Já. que ela extraiu, Quanto que aquele tem. foi encaminhado. Na verdade, nós tivemos uma desconfiguração na apresentação e tivemos que ajeitar como deu na última hora. Essa é uma tarefa posterior e que ela é muito importante. Uhum. Porque daí vocês vão olhar, o Ministério considerou isso, mas eu produzi isso. Aí a gente tem que ver aonde que foi o erro no registro para a gente, que ele Tá. não validou aquele dado. Olha, tem como disponibilizar para a gente mensalmente, não sei, os dados do Ele libera por quadrimestre, já liberou os primeiros quadrimestres, e aí a gente disponibilizou para o vereador. É. A gente exatamente não tem essa informação. A gente disponibiliza. Tá. E aí a gente vem para a parte de saúde bucal, né? A equipe é só a SB e a dentista. A gente só tem uma equipe, doutora Irene, né, e a Clarissa, que é a nossa SB. Elas não desenvolvem esse tipo de ação, né? Ela é uma dentista de 20 horas de atendimentos locais, né, na unidade. Foram desenvolvidas algumas atividades na unidade, né? O ano passado a gente fez. Esse ano a gente não fez reunião de grupos para atenção à saúde bucal. Aqui tem os números de extração, né, com 2,38% em 2019, 9,5% no primeiro semestre. O número de ações de escovação supervisionada em realizações de atividades coletivas não são realizadas na unidade. Cobertura dos atendimentos odontológica, devido ao número grande da população, né, ficou abaixo do nosso esperado. E os tratamentos concluídos, aqui tem 80%, falta. E no primeiro semestre, 7,7%, né, devido também à paralisação dos atendimentos e atendimento somente à questão de urgência. E a cobertura odontológica, né, de 98 atendimentos, com 19% da população da área cadastrada na unidade, e em 2019, um número de 11,25%. Aqui são as fotos das nossas equipes, né, a gente traz ali uma capacitação que o NASF já começou a fazer com a nossa equipe. Aí são as 4 equipes, né? Às vezes que a gente se reúne para poder comemorar um aniversário, fazer uma despedida, às vezes, mas apesar da correria de todos os dias, a gente ainda tem um tempinho, né, para a gente poder ter esses momentos de distração, de descontração. E é isso daí. Muito obrigada. Quero agradecer a gestão, né, pela iniciativa, agradecer ao distrito, aos apoiadores, em nome da Silvana, e também aos meus colegas, né, que vieram para poder apoiar. O Renan, que é do NASF, psicólogo, que também veio para poder representar o NASF. E todos os meus servidores, os servidores da unidade Estrela do Sul, que estão, né, nos acompanhando também online, tá bom? Obrigada.